Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no lento mundo de Sousou no Frieren, segunda temporada. Eu sou o Raul e ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais. Tu tá filósofo menino hoje, né? Que isso, velho. Se você parar pra pensar, essa música tem tudo a ver com o Frieren. 100%. Tá tocando! Aí. Tá tocando. Pro desespero do Lucas. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Aqui é o Bruno e Frieren é um dos poucos casos que a gente fala que tem mais a ver sobre a jornada do que sobre o objetivo. Além dos amigos, claro que a gente faz o caminho. Mas é muito mais importante o caminho aqui do que às vezes até os amigos. Não, esse tem tudo a ver com os amigos que a gente faz no caminho, pô. Também tem, pô. Também tem. Mas dependendo do ponto de vista, também é o caminho. Aqui é o Carlos e é o seguinte, galera. Frieren, na verdade, é o Kenyon da nova geração. O bagulho é só ficar indo pra cidade, cada cidade comendo bolo. É só isso que o pessoal faz. E tá tocando Fafai Time também. Eu aceito esse acordo. Meu nome é Rafael Valente e hoje a gente vai falar do anime mais pressão baixa de todos os tempos, que é Frieren, né? Não tem como ser mais pressão baixa do que Frieren. Não tem como. Pior que isso é real mesmo, né, mano? E digo mais, o Luxemburgo não gostaria desse anime. Porque esse anime não aponta pra lua. Não. O Diniz diria que esse anime é perninha, que não se esforça. Não, mas pro Diniz é maravilhoso. É. Ele vai pro lado, volta pro outro, toca pro goleiro, aí volta de novo. É isso. É o dinizismo em formato de anime, pô. Mano, se não tiver o Fernando Diniz na capa desse podcast, velho, aí a gente entrega, mano. É. Quem é que vai fazer a capa? É o Lucas, né? É o Diniz abraçado com a Frieren, é isso. De camisa do Corinthians. Coloca a lua, aquela cena da Fern e da lua, coloca o corpinho da Fern, a lua atrás e o rostinho do Diniz, assim. Exatamente, é sobre isso. A única coisa que a gente não pode falar é que o Corinthians não é pressão baixa igual o Frieren, porque tudo acontece naquele clube. É, vai tomar pavoro lá, viu? Ainda não é. Esse que é o importante. Não, nunca vai ser. Pra isso, e mais dinizismo em animes após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Original, Sousou no Frieren, ou, né, como está em português pela Panini, Frieren e a Jornada para o Além, segunda temporada, do gênero incrivelmente ação, aventura e fantasia. É. Quanta ação. Too much action. A ação ficou faltando, a aventura e a fantasia rolou. O ação o autor esqueceu. Daria pra colocar gênero aventura, fantasia e grimórios. E Grimório, né? Dungeons e bolinhos, é isso, mano. O nome de Frieren devia ser isso, né? Dungeons e bolinhos. E bolinhos vencidos, né? Porque tá duro. É isso aí, mano. Fala, colocar gênero consumismo, bolinhos e viagens, né? Colecionismo, aventura, fantasia e viagem. Colecionismo de Grimório, pô. Não tem como. Não, vamos falar real. O que a gente vê em Frieren é basicamente um grande vlog da Frieren viajando pelo mundo, é isso. A gente vê um canal de YouTube da Frieren. Mano, se ela tivesse uma daquelas GoPro 360 ali, aquelas Insta 360 ali, pô, já tava aí Frieren pronto, mano, dando rolê pelo mundo. Gastando dinheiro com um monte de bugiganga. É, pô, comprando grimório de virar panqueca, nada a ver. Sabe, comprando aquele negócio de separar a gema da clara do ovo, sabe? Você tá comentando isso aí, mas com certeza alguém em algum lugar já escreveu uma fanfic, tipo, na Frieren no tempo atual, assim, nessa pegada aí, certeza, mano. Tem muito, cara. Metade
os canais de viagem aí do YouTube, você encontra um Frieren do tempo atual, pô. Frieren Vlogs. Você falou uma coisa que fanfic é necessário, porque na minha cabeça, eu não sou do mundo da fanfic, né? Mas na minha cabeça, fanfic é coisa pra fazer putaria com personagem. Não tem como, pô. Aí você tá metendo a mão no vespeiro, mano. Aí eu prefiro não falar sobre esse vespeiro, cara. Aí. É nesse caminho que o Lucas xingou metade de uma galera ali, Mano, ligado? entendeu? Né? A gente já temos muitos antagonistas aqui já. Exatamente. Daqui a pouco ele vai falar que fanfic é coisa de Guiaro, né, velho? Velho. Porque aí eu já ia sugerir que até o final do cast, cada um aí vai pensando numa coisa de uma fanfic de um poder inútil da Frieren aí. 50 tons de Frieren, né, velho? Então. Não tem como. Bom, com 10 episódios que trazem do capítulo 61 até o capítulo 80, ou seja, 20 capítulos. Isso aí. Estreou no dia 16 de janeiro de 26 e teve seu último episódio no dia 27 de março, também de 26. Você pôde assistir na Crunchyroll o estúdio Madhouse, que é o estúdio de Monster, Death Parade e Nana. O engraçado é estar escrito Death Parade e não Death Note. Death Parade é melhor, né? É, melhor. Concordo. Com direção de Tomoya Kitagawa, né? Ele que estreou como diretor principal nessa temporada, cara. Ah, mano. Não precisou se esforçar muito, né? Ah, cara, assim, o anime não tá feio, o anime tá bonito, tem esse trabalho legal de rig, tá ok, mas assim, né, isso não foi nada demais também, não. É aquilo. Assim, pro primeiro trampo, irmão, parabéns. Sempre tu debutar como diretor é sempre complicado, então debutou bem, passou no teste, passou bem. E deve ser mais complicado ainda debutar como diretor na segunda temporada de um anime que se tornou muito popular, né? Exato. Eu diria um dos grandes animes aí dos últimos anos. Dublagem pelo estúdio do Brasil! Com direção de dublagem de Guilherme Marques. A fonte é um mangá. Tem mais algum estúdio de dublagem que não seja do Brasil e o som de Veracruz? Tem, a gente tá falando muito dele, inclusive, que é o estúdio que comprou a Unidub. Eu esqueci o nome deles agora. É porque eu lembro, a maioria das vezes, ou todas as vezes que eu venho aqui, é sempre a dublagem ou do Brasil ou som de Veracruz. É que assim, na Crunchyroll, que é onde estão a maioria dos animes, né? Geralmente na Crunchyroll a gente encontra mais do Brasil e som de Veracruz. Som de Veracruz até que deu uma sumida ultimamente. A gente tá vendo mais estúdio que comprou o Unidub agora, que eu esqueci o nome dele agora. Vocês podem me ajudar aqui nos comentários, porque a gente falou semana passada, mas minha memória não é tão boa assim. Então eles devem ter algum contrato de parceria, alguma coisa assim. Uma parceria, coisa assim, né? Geralmente acaba rolando. Isso a gente tá falando, olha só, mundo dos animes, né? Porque se tu for pra outras áreas ali, tu tava brincando com o valete dos dorama da vida aí, tu vai ter outros estúdios aí pra rodar. Nossa senhora. Exatamente. A fonte é um mangá da Wiki Shonen Sanden, da Shogakukan. No Brasil, é publicado pela Panini. O autor é Kanehiro Yamada e Tsukasa Abe. Cara, meu japonês cada vez melhor, hein? Tem que assumir. Tá pronto. São com 15 volumes ainda em publicação. Chupa, Bruno. Oxi, velho. Do absoluto nada. Beleza. Alguém tem que chupar, pô. Lá ele 1000 vezes. Você falou beleza, agora não pode voltar atrás. Filha da mãe. E aí, Bruno, conta pra gente, o que se passa em Sousou no Frieren? Nada. Essa sinopse. Ai, fica 30 segundos no mudo, sabe? O podcast. Aí a gente volta. E basicamente é isso. Lucas, tu vai fazer o que aqui agora? Agora você vai botar um sound design de a gente abrindo o livro, a gente caminhando, a gente comendo bolo e acabou. É isso que acontece. Bom, a história de Frieren, basicamente, ela vai contar depois da derrota do Rei Zebonion, né? Que foi uma aventura que durou 10 anos ao lado do Himmel e seu grupo, um grupo de heróis. Ela vai contando, depois 50 anos após essa derrota, sobre a história da Frieren refazendo seus passos, né? Desde a derrota do Rei Demônio, em busca da Terra para falar com os mortos, né? Tem alguns spoilers que a gente não vai dar, e esse é o sinopse basicamente da primeira temporada, tá? Se você não viu, então é isso. Eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente a história da Frieren, junto com o seu novo grupo, voltando aos passos que ela passou, e a história vai contando os sentimentos dela, como é que foram. E na segunda temporada, após os eventos ali da prova do mago, né, de ranquear, acho que era assim, rank alto, ranquear. Primeiro nível, Isso aí, obrigado, que eles chamam de primeiro nível. Depois disso, começa a história da Frieren continuando essa jornada rumo à
Terra dos Mortos e contando algumas historinhas que vão passando nesse caminho, né? E tem algumas pessoas que elas reencontram, algumas histórias novas, alguns inimigos novos. Muitos grimórios. Muitos grimórios, como sempre. E ela vai caminhando junto a essa jornada. E em princípio é isso, tá? Não tem nada muito gigantesco igual a primeira não, tá, galera? Exatamente. Depois da introdução da primeira temporada, a segunda é praticamente ela andando e refazendo, né, os passos da viagem dela com o Himmel e os heróis, né? Só que a primeira vez ela tava com aquele olhar apressado de quem tinha que resolver um problema, de quem tinha que salvar o mundo ali dos demônios e tudo mais. Só que dessa vez ela tá olhando ali, além de olhar com saudade, né, de ter ali o luto, de reviver os momentos que ela viveu ali de nostalgia com o Himmel e as galera, ela está também olhando com outros olhos pra tudo que ela viveu, né? Porque ela era muito cética, né? No começo da primeira temporada a gente vê que ela é muito cética. Como a elfa, um tipo de ser que vive muitos anos, ela não percebe o tempo passar como os humanos percebem, e agora convivendo com humanos e tudo mais, ela vê que a vida passa no estalar de dedos, né? E as pessoas se vão, e não só as pessoas se vão, como os lugares que ela conheceu também mudam, e coisas que ela viveu viram lendas e histórias, e a gente vai vendo essas histórias acontecendo, e vai vendo que algumas coisas que ela via com algum ponto de vista, elas mudam, e outras coisas não, as outras coisas estão do mesmo jeito que era mesmo. Isso aí. Eu acho que tem um detalhe entre a primeira temporada e a segunda, uma certa abordagem, aqui a gente pode falar um pouquinho de... não sei se chega a ser direção, porque, sendo muito sincero, eu não li o quadrinho. Na verdade, vou recapitular essa parte. Eu li o quadrinho, achei chato e dropei, aí eu tô vendo o anime. E tem uma parada na primeira temporada que eu acho muito interessante que ele faz, que é que ele consegue fazer o contraste de tempo, né? Ao todo tempo, a Frieren, ela contrasta o tempo dela com o tempo dos seres humanos, entende? Então, tipo assim, pra ela as coisas passam em muito tempo, então ela não consegue sentir esse processo, enquanto que é o que o Raul falou, né? A vida do ser humano passa muito rápido. E isso eu acho que era uma das camadas mais interessantes de se acompanhar na primeira temporada da obra, né? Essa dualidade de percepção, tanto quando a Frieren lembrava do passado, que tinha vários momentos disso, quanto ela interagindo ali com o Stark, com a Fern e com outras pessoas, assim, pra ter essa perspectiva, né? Como a perspectiva de tempo se modifica a partir de cada pessoa, das coisas e tal. E eu achava que era uma pauta, assim, né? Um tema muito interessante dentro da obra. Era um tema que conseguia dialogar com muitas coisas ali dentro da obra que eu não senti, sendo muito sincero, acontecer no mesmo nível da primeira temporada. Claro, a primeira temporada tem mais do que o dobro de episódios, né? Mas nessa temporada aqui, tipo, eu acho que esse tom até meio bucólico, em certo sentido, eu acho que eles ainda conseguem fazer acontecer, né? A gente comentou aqui assim, né? Que é um slice of life, as coisas vão só indo e tal, mas essas contrapartidas que deixam riqueza na obra, eu não senti tanto aqui na segunda temporada, e é por isso eu acho a segunda temporada razoavelmente mais fraca que a primeira nesse sentido. Inclusive, eu queria até puxar uma discussão aqui, que era sobre a quantidade de episódios, né? Que eu tava até comentando com a Raul mais cedo, de que eu não li mangá, mas me parece que essa temporada, ela é uma temporada que eles não iam conseguir encaixar na próxima parte da história, sabe? Esse monte de episódios onde eles estão majoritariamente caminhando, resolvendo pequenos problemas, lidando com cidades bem pequenininhas, pobres e coisa e tal, e não avança muito a história, né, o propósito, apesar deles estarem caminhando, que é a maior parte do propósito deles é chegar até X lugar. Pode ser que a escolha da galera que tá fazendo anime, né, da direção, enfim, produção, é pelo fato de não encaixar na próxima temporada que vai sair, né, no próximo arco, grande arco da história, talvez. Tem uns problemas aí. Eu discordo um pouco de vocês uns pontos que a gente vai conversar aqui, mas, tipo assim, a grande parada, eu até entendi por que eles fizeram esse recorte, porque depois disso aqui entra no Eldorado, que é um outro arco que vai ter. Inclusive, há uma introdução dele no final, né? Isso, eles começam a falar. O arco do Eldorado, o problema dele é que a parte que ele parou, e pra quem não sabe, o mangá, ele tá meio em hiato. Ele tá publicando, mas tá publicando bem devagar. Então, a parte do Eldorado que vai ser passada pra frente, né, e que tem, fica muito ruim pra eles fazerem uma temporada de anime, porque ela ainda não tá toda terminada bonitinha. Então deve ser muito longa, né? Porque se vai até o capítulo 80 e o mangá aí tem 15 volumes publicados, ou é muito longo ou tem muitos poucos capítulos em cada volume, né? Ele
tal, atualmente no 146, eu acho, 140 e pouquinho. 147. Então tem bastante coisa, pô. Não, tem, só que o arco do Eldorado ele é mais longo também, entendeu? Então, tipo assim, o problema é, eu até entendo a forma que eles fizeram, porque se eles fossem animar, tipo, tudo, ia ficar um negócio muito estranho. Ia ter que parar no meio do arco e ia ficar um negócio meio dandadan, né? Exatamente, ficar um negócio meio dandadan. Então eu entendo o que eles fizeram, só que acho que o grande ponto que acho que quebra um pouco é a gente saiu de um arco que tem mais ação, porque, lembrando pra galera, Frieren não é uma obra sobre porradaria. Nunca foi. Frieren é uma obra sobre contemplação e filosofia, e a gente saiu de um arco que é mais porradaria, que é o arco da prova, né? E a gente entrou num interlúdio. Esse arco é um interlúdio, né? Porque vai vir depois, que é o Eldorado. Então, assim, a gente tem esse pacing mais lento, essa falta de ação mesmo, que a galera saiu, tipo assim, pô, beleza, eu vi lá a Frieren conjurar o buraco negro. Lá ele 1000 vezes, né, mano? E ela pegando uma historinha agora sobre, ela vai ajudar o cara a construir a ponte. É uns negócios que contrasta muito. Eu acho que isso é um pouco do problema que teve nessa temporada. Mas eu vou dizer, eu acho que ele lidou bem, cara. Acho que poderia ser muito pior essa temporada, tá? Tipo, muito pior mesmo, assim. Eu acho que eles conseguiram contar. Eu acho que ele lida bem com as consequências da primeira temporada. Eu entendo o que o Carlos Valente sente nessa temporada, né? Porque ela parece que nada acontece, mas às vezes parece que muita coisa acontece só que em segundo plano, e algumas coisas parecem nem ser tão importantes assim. Mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que Frieren é sobre isso. Por exemplo, se você olhar, são 10 episódios e são 20 capítulos do mangá, então em média 2 capítulos, se a gente dividir o episódio no meio, e muitas vezes dá pra sentir isso, né? Que metade de um episódio era um capítulo e você, na outra metade do episódio, já era uma outra história. Eu acho que essa lentidão, acho que essa história de pouca coisa acontecer, ou de nada muito importante pra história acontecer nesse arco, é até uma reverberação da primeira temporada, né? Porque Frieren fala muito sobre a questão de que às vezes a gente tem que abaixar o ritmo, sabe? A gente vive de uma maneira muito dinâmica, né? O ser humano vive de uma maneira muito dinâmica, principalmente para pessoas que moram em grandes megalópolis, cidades ali que praticamente você não tem tempo pra nada, né? Você não percebe o tempo passar e quando você vai ver o tempo passou. E Frieren conversa muito sobre isso. E quando você vê algo lento, Frieren, você vê uma história passando pelo ponto de vista da própria Frieren, né? Quando é tudo muito lento, você vê ali que... Porque quando você vê a Fern e Stark, a vida tá passando pra eles estão meio que se apaixonando e eles estão lidando com isso, eles estão lidando com a história de ter a sua primeira aventura e reviver o que os mestres deles viveram. Então pra eles acontece muita coisa, mas pra Frieren em si e pra história do roteiro principal, não. Por quê? Porque se a gente parar pra pensar que a história se passa depois do fim, e a história principal se passou em 10 anos e era só uma introdução pra gente que vê a vida de uma maneira muito rápida, é só uma introdução, mas é uma história que se passa em 10 anos. A gente tá vendo também anos se passarem de uma maneira muito lenta, que é o quê? É o olhar da Frieren pra isso. Como a visão de mundo, a visão de anos pra Frieren é diferente pra um ser humano, a gente olhar pro ponto de vista da Frieren é muito lento, e eu acho que essa segunda temporada meio que traduz isso. A gente consegue sentir pelos olhos da Frieren como essa temporada se passa. E eu acho isso interessante. Concordo. Assim, tem muito pouca coisa que acontece pra fazer a história andar, porém, tem coisinhas pequenas ali que dá aquele quentinho no coração e que traz toda essa filosofia que Frieren tenta embutir na história, né? O meu maior problema nesse quesito, sendo muito sincero, é tipo assim, é questão de construção de processo narrativo. Tipo assim, essa tua deixa, Raul, eu acho que ela é correta, entendeu? Eu acho que tem toda uma construção disso. Qual é o meu ponto principal? Eu acho que a primeira temporada ela consegue entregar isso ao mesmo tempo andar com a história. Aqui, se a gente for olhar, eu comentei isso até no primeiro cast, pra quem quiser, acho meio difícil você vir aqui ouvir esse cast e não parar pra ouvir o primeiro antes. Mas só recapitulando, eu falei, os momentos que eu mais gosto de Frieren na sua maioria são esses momentos de dia a dia, assim, tal. Eu acho que é onde que o autor melhor escreve, aqui no anime, porque eles dão uma dinâmica mais interessante. No mangá é muito chato, sendo muito sincero. Tanto que eu não acho as batalhas de Frieren grande coisa, eu não acho nem que tem uma direção tão interessante, eu não acho nem que tem uma construção narrativa assim tão legal. As batalhas, elas acontecem ali, são bem meticulosas com o negócio de magia, esse tipo de coisa, mas assim, não é aquela luta que empolga, algo parecido, mas não a mim. Elas são parte de um universo de fantasia, né? Entendeu? Eu acho até que, tipo, nessa temporada, a fase lá quando eles vão ter a grande batalha da temporada, né, que é contra o demônio lá de 4 braços, esse tipo de coisa, se torna até um pouco mais legal, porque a luta principal não tem tanta magia, né, a magia do outro mago lá é uma magia mais de ataque, mais corporal, então acho que ali tem mais coisas interessantes, a animação
introdução ali tá muito bem feita, por exemplo. Mas assim, tirando isso, o meu grande problema com o processo narrativo é que, pô, a gente tem 10 episódios de anime, cara. 10 episódios de anime tu pode fazer bastante coisa, entendeu? Tipo, tu tem animes inteiros que duram 13, né? 11. Então, tu ter 10 episódios é bastante coisa. E você sentir que, cara, pô, a narrativa principal da obra, ela não andou. E assim, quando eu falo que ela não andou, é que, tipo assim, em vários momentos, agora a gente vai ser comentado os novos, os generais do exército, dos demônios. E aí a gente tem a introdução deles a partir desse cara dos 4 braços, e a gente vai entrar agora no outro arco que vai ter o que dizem ser o mais poderoso, esse tipo de coisa. E a gente já tinha uma menção disso lá na primeira temporada, entendeu? Mas, por exemplo, o que eu tô falando, aqui nessa temporada, eu acho que, por exemplo, em questão de roteiro, você poderia dar mais noção desse mundo dos demônios a partir do momento que, pô, por exemplo, a Frieren tem 1000 anos de vida, então ela tem conhecimento sobre isso, com certeza ela tem algum tipo de coisa. Então deixar esse tipo de informação pro público, eu acho que enriqueceria o processo narrativo da obra. Ele demonstraria que existe uma coisa maior acontecendo o tempo inteiro, mas que, tipo assim, a gente tá vendo o dia a dia dos personagens ali, e tá tudo bem, tá ligado? Mas eu sinto que isso acontece somente em pequenos arcos, desses arcos que tem ação, esse tipo de coisa. E no resto, tipo assim, pô, é legal ver a Frieren falando, por exemplo, o da montagem lá da Point, né? Que é um dos últimos episódios, né? É bonito de ver. Eu até gosto. Eu acho que é um dos poucos episódios que essa questão que eu falei da parte da perspectiva de tempo, ela volta pra obra, né? Eu acho que ali é bem construído o negócio, entendeu? Mas, tipo assim, você ter 8 episódios só disso e 2 episódios que fazem a narrativa andar, pra mim é meio complexo falar que é, tipo assim, tá tudo bem, sabe? É isso que me incomoda. Eu acho que ao mesmo tempo que você consegue fazer o dia a dia acontecer, você ter o romance ali da Fern e do Stark, que eu acho que vem sendo construído paulatinamente. Acho que tem uns episódios na outra temporada que fazem isso bem legais. Aqui, tipo, fica faltando coisa, entendeu? Fica parecendo que é literalmente só comer bolinho nessa temporada. Vários momentos, entende? Porque é gostoso de ver, entendeu? Mas tem anime de Slice of Life ainda aí que constrói muito mais com menos, sabe? Eu acho... É esse meu incômodo com essa temporada de Frieren. Parece uma temporada meio filler, né? Por mais que a gente não seja filler e coisa e tal, tem algumas coisas que você passa a compreender com essa temporada, que é o foco grande, né, do big picture da história, que é o norte é perigoso. O norte está perigoso, tem muitos demônios no norte, e o pessoal do norte sofre pra cacete. E o norte não esquece. É. E o norte não esquece, lá já diria, João, né? Beleza, é um ponto positivo. Mas é tipo, o resto parece que é filler. Por mais que, de novo, é legal. E olha que pra eu tá falando que é legal, é porque é legal mesmo. Porque eu odeio Slice of Life, odeio coisa episódica. Mano, não é pra mim. Mas Frieren, ele fez um bom trabalho na primeira temporada, onde ele apresentou muito bem os personagens e você já se apegou aos personagens ao ponto de não se importar tanto com isso, sabe? Então... Eu queria até a opinião do Bruno sobre isso, né? Que ele leu o mangá. Essa questão desses 20 capítulos, né? Porque eles parecem um interlúdio. Tem um ponto ali específico que eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre ele. É o começo da segunda temporada, que eu acho que eles perderam uma oportunidade de aprofundar mais. Parecia que eles estavam com uma pressa de andar a história, mas aí não tinha o que andar. Quando a gente começa a segunda temporada, você vê aquele diálogo sobre o Stark encontra uma caravana de amigos deles, e eles percebem que o Stark gosta muito desses amigos, e os amigos deles chamam ele pra viajar junto. Ó, a gente precisa de você, porque a sua mão seria importante pra gente. Uma cena depois, tá lá o Stark já na janela falando, não, fica tranquilo, eu não vou com eles não. Tira aquele medo, sabe? Aquele receio do personagem sair do grupo. Isso. A história trabalha com esse intuito, né, de mostrar que a Frieren e principalmente a Fern estão preocupados com medo do Stark sair do grupo, mas é uma cena só, sabe? Tira esse receio, quebra um pouco desse encanto, assim, porque esse sentimento de tensão, de receio, também é importante pra obra, né? E a obra não trabalha isso. Exatamente. Isso acaba, assim, por mais que seja, o próprio Raul tenha comentado que seja muito o olhar da Frieren pra obra, isso deixa um ar muito blasé pro processo construtivo narrativo, sacou? Tipo assim, entendeu? Aquilo ali aconteceu. E tipo assim, não fisga, sacou? É esse meu problema com a obra. Porque, por exemplo, podia ter feito essa trama aí de meio episódio, assim, de elas pensando, ele vai sair, aí a Frieren falando, cara, acontece, sempre tem um rolê desse, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, eles deixam umas diquinhas, porque o personagem lá, o de cabelo branco, eu esqueci o nome dele agora, ele é do norte, né? Ele é um dos cavaleiros lá do norte, esse tipo de coisa, né? E aí, poderia ter utilizado ele pra trazer mais informação
explicação da situação. Tá acontecendo isso, tá tendo guerra, tá tendo isso, tá tendo aquilo. E tipo assim, não tem nada disso. Wirbel. Isso. É o que me incomoda, porque tipo assim, cara, nós estamos falando de uma adaptação, sabe? Só pra dar um exemplo. Pega a série de One Piece que teve agora, pô, os caras trazem coisa pra caramba que vai acontecer mano, 600 capítulos depois, eles trazem pra agora pra fazer uma construção narrativa, entendeu? E eu acho que adaptações têm a prerrogativa de fazer isso. Por mais que no Japão os animes não façam isso normalmente, eles são quase ipilites na questão de adaptação de mangá, cara, você poder trazer uma informação que tá lá na frente da obra pra cá, só pra dar uma curiosidade desse tipo de coisa, uma coisa que implementaria esse processo narrativo aqui dessa segunda temporada. E, né? Aí o ouvinte pode até me corrigir, que eu me lembre, quando eu li essa parte, faz um tempinho já, foi alterado quase nada, tá, do mangá assim, original. Tipo, quase nada foi adaptado no sentido de, teve que mudar aqui ou ali. A maior parte das coisas tá aqui. E eu acho que isso talvez seja um erro, porque a grande parada desse interlúdio, que eu acho que é o que mais confunde quem vê, é porque na primeira temporada a gente teve 20 episódios, certo? Então vamos pensar em uma parte com 10, uma parte e outra parte com 10. O que a gente viu na primeira parte, ele se conecta com a próxima parte. Então os acontecimentos, aquelas historinhas que a gente via no primeiro, elas não ficaram por ser historinhas. A gente viu a consequência delas na segunda parte. Aqui não. A gente só viu a primeira parte e a gente não viu o que vai acontecer depois por causa dessa primeira parte, entendeu? Porque exatamente depois vai começar, como eu falei, o Eldorado, que é um outro arco, que aí até tô curioso como eles vão fazer a adaptação disso, porque tem alguns PS ali no meio e tal. E eu acho que essa é uma coisa que acabou dando esse impacto de parece que é só uma temporada sobre historinhas jogadas aleatoriamente, sabe? Tipo assim, parece que você tá vendo, igual falaram, os Slice of Life do pessoal andando e beleza, isso não vai levar a nada. Até que no último episódio, até o mesmo último episódio é um negócio meio perdido, assim, né? Tipo, eles vão lá fazer a aventura lá do Cristal, né? Do Great Canyon. E depois disso, só no finalzinho que aí você entende pra onde a história tá indo, né? É um negócio que parece meio solto. Tem uma pegada, como o Carlos usou One Piece como referência, eu acho até perfeito. Tem uma pegada das primeiros arcos de One Piece. Sabe aqueles arcos que eram um pouquinho mais longos, que começa com eles chegando na ilha, aí eles se espalham, aí eles vão lá, fazem amizades lá, separados na ilha, aí depois se juntam, e aí que eles vão começar a enfrentar o problema ali da ilha? Isso. Seria como se essa temporada era eles chegando, se separando, aí quando eles vão se juntar, acaba. Isso aí. E paralelo, cara, pra mim essa temporada é tipo Little Garden, assim, do One Piece, entendeu? Tipo, é um negócio, uma historinha, um compilado de historinhas ali mesmo, e aí lá pra frente só que você vai entender a consequência daquilo, entendeu? É até bem essa pegada. Eu acho que Frieren, na primeira temporada, ela, assim como One Piece faz muitas das vezes, igual o Raul comentou, você consegue mesclar vários momentos desse de tranquilidade, de cotidiano e tal, que é uma coisa que, pô, enriquece qualquer obra, com perspectivas da própria narrativa. Então, por exemplo, na primeira temporada, a gente tinha muitos momentos que tem somente essa convivência dos personagens ali e tal, mas a gente tava conhecendo os personagens, a gente tava conhecendo que era o Stark, a gente tava conhecendo que era a Ferne, a gente tava tendo muitos momentos da Frieren lembrando do passado, ela apresentando, esse tipo de coisa e tal. Quando você já chega nesse ponto, e aí, por exemplo, aqui a gente teria que usar um exemplo, sei lá, você tá em questão de One Piece. Quando tu já tá em Enies Lobby, sei lá, quando tu já tá em Water 7, tu vê que o Oda já não trabalha tanto nessa perspectiva. Por mais que eles ainda andem muito por Water 7, tem muita coisa, mas tu vê que tudo tá meio entranhado com a própria narrativa. Então, tipo, inicialmente eles vão lá nos estaleiros, aí isso tá intricado com a narrativa de ter que trocar o barco, aí a Robin some, cadê a Robin? Então, tipo assim, por mais que você tenha o cotidiano da cidade acontecendo junto com eles, existe sempre uma trama acontecendo naquele processo. E é isso que eu acho que falta um pouquinho, Fred. Não é que precisava ser muito, porque, tipo assim, a proposta da obra já não é ser muito desse jeito, entendeu? É mais o que o Raul comentou, de, tipo assim, a gente vê a vida, o cotidiano das coisas acontecendo e tal. E na perspectiva dos personagens, óbvio, acontece muita coisa na vida deles. Tipo, eles estão fazendo várias coisas passando por dia a dia. Tanto que tem uma parte que eles comentam, que é o Stark comentando, eles falam, é muito bom poder ajudar as pessoas na nossa caminhada. Isso é legal, realmente. Tipo assim, isso demonstra a construção dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, pra gente público, a gente tem que ter uma construção paralela ou assim, ao mesmo tempo da narrativa que tá acontecendo, sabe? E eu acho que falta isso aqui. Por isso que eu falei, tipo assim, é deixar umas dicas de vez em quando. Tipo, eles chegam em alguma vila. Por exemplo, tem a vila lá das memórias do Himmel. Eu acho essa parte, uma parte, assim, perfeitinha do que é Frieren. Que eles vão chegando numa vila que tem lá um diário do Himmel e aí eles vão recontar uma parte anterior e tudo mais e tal. Então, tipo assim, ele já entra no meandro da construção ali do que é o universo de Frieren, se conectando com o passado e tal. Então faz sentido eles estarem naquela vila, entendeu? Agora, tipo assim, pô, quando eles chegam numa vila que é só pra fazer uma coisinha pra a Frieren receber um grimório, é bonitinho, é legal e tal, mas a narrativa não anda, entende? Aí fica meio chato de acompanhar em certos momentos. A todo momento
eu acredito que tudo isso é muito coisa do autor do mangá, né? O anime acaba tendo que ir por esse lado. Tem que ir por esse caminho, não tem muito o que fazer, não. E aí eu acho que é por isso que a temporada tem 10 episódios, porque ele deve ter feito ali um apanhado de histórias ali que não servem pra nada. Tipo, não que não serva pra nada, obviamente, né? Mas que não agregam tanto na história. Mas você não vai ver a consequência agora. Né, serve pra dar mais contexto de feedback pra Frieren e alguns personagens, né? E pra você ficar envolto naquele mundo, assim. Tipo, Sim. parece que nesse momento do mangá, na hora que o cara tava escrevendo, ele queria que fosse assim. Tipo, eu quero que as pessoas se sintam naquele estado meio cozy, aconchegadas e, pô, coisas fofinhas e coisas bonitinhas e lembranças e sentimentos. Eu acho que foi literalmente direcionado pra esse lado. Mas também uma coisa que, por exemplo, é algo que acontece bastante nessa temporada, é o fato deles avançarem em algum aspecto e no episódio segundo eles retrocederem. Que é, por exemplo, em um dos episódios lá eles ganham, sei lá, 20 moedas de ouro. No episódio seguinte eles perdem as 20 moedas de ouro. Ah, é o da mina? Porque eles têm... A Frieren tem uma dívida milenar com a família do cara lá e ela tem que pagar de algum jeito. No momento em que, pô, ganhamos 20 moedas de ouro, tamo rico, não vamos precisar parar em cidade pra ficar pegando trabalhinho pra ter o que comer. Mas na verdade, na próxima cidade você já não tem mais dinheiro, então vai ter que parar. Mas tudo pra mostrar a importância que os personagens, principalmente a Frieren, né, que é a principal protagonista, guarda como história de vida, né? A gente vê, nessa temporada a gente vê um pouquinho de outro personagem tendo isso, né? O Genal passa por isso também. Mas a gente vê muito da Frieren. Frieren vai pra uma cidade e ela é presa porque ela tem uma dívida. Aí tudo isso é pra mostrar o que ela fez, mostrar ali que tem um cara que ele tem uma espada tal, e aquela espada é importante por quê? Porque vai ligar com os demônios. Aí depois a do cara da ponte. É pra quê? Pra ligar com o Rimmel, né? Pra falar que, por que você fica pegando grimório que não importa? Não é de graça, tem um motivo. É pra pessoa não se sentir em dívida com você. Então eu pego qualquer coisa, mesmo que não me interesse tanto, eu aceito qualquer coisa pra pessoa não se sentir em dívida comigo. Aí você tem o Genal. O Genal, ele é um personagem que ele tá sempre lá, cabisbaixo. Ele parece cansado, né? Ele é o cara ali que já falta 5 anos pra aposentar, sabe? Ele não aguenta mais ali a vida de CLT. Cansadão. Aí o que acontece? A gente vê ele ali e fala, não, vai lá, vai você, deixa isso aí pra lá. Quer jantar? Não, isso aí me faz mal à noite, né? Aí você vai conhecendo e você fala, pô, cara chatão, né, mano? O cara não gosta de ninguém, o cara é negativista. Aí depois, no final, você retorna com a história dele, você vê que ele perdeu o parceiro ali de viagens, que era uma pessoa importante, aí ele viu ali, então ele perdeu a esperança. E eu acho que a pior coisa pro herói perder é a esperança. Ele perde a esperança, então um herói sem esperança é um personagem vazio. E aí você tem várias coisas acontecendo ao redor da Frieren e essa ao redor do Genal pra mostrar que não só com a Frieren acontece isso, né? E isso ajuda ao enredo parecer lento, né? Porque o enredo ele dá voltas em volta de si mesmo, né? Porque ele conta toda a história pra depois voltar a explicar a história que ele contou por outro ponto de vista. E ele faz isso em vários episódios, né? Principalmente com a Frieren e depois no final com o Genal, né? A gente tem que lembrar de novo, né? Frieren é uma história que não é sobre ação, né? É sobre contemplação e assim, eu meio que falo que é o pós-conto de fada, né? Porque você tem a história ali de enfrentar o Rei Demônio, que é uma história meio aventureira, uma epopeia, né? Algo muito mais épico. E aí você tem algo que vai falando ali sobre aquele dia a dia daquela parte épica, né? E toda hora ele vai mostrando como era o dia a dia dos aventureiros e tal, mas vai trazendo o seu lado épico pra outros personagens, né? Por exemplo, você tem ali a parte mais pro final, que você vai ter a história lá do Method, que é o maluco das asas, né? O ranking 1 de asas lá. E aí você tem todo o desenvolvimento dele com o Stark. Então, tipo assim, o foco meio que ele muda esse foco de ação, vamos dizer assim, de protagonismo nas aspas, pros outros personagens também. Eu acho que essa parada que a gente pega com essa temporada, talvez pelo material original ser mais dessa forma, a gente vê menos, mas ele cumpre bem. Até porque, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, o diretor, primeiro, ele foi estreante, e ele foi estreante na segunda temporada do anime que tá super hypado. Então, tipo assim, como que o cara vai ter bolas pra chegar e alterar coisa original, entendeu? É muito difícil, mano, o cara poder fazer isso chegando do nada, assim. E ele pega um arco que é muito mais de feeling do que qualquer coisa. Jogaram a mão na bomba na mão dele, mano, entendeu? O diretor aí é o que menos tem culpa de nada ali, né? Coitado. O primeiro trampo do cara como diretor e uma responsa gigantesca dessa, ele vai querer fazer o arroz com feijão mesmo, tá tudo certo. Por isso que eu falei que a direção
dele é, assim, é ok, tipo, não é nada demais. É ok, não é nada de mais nem menos. Porque, cara, assim, por exemplo, tu vai pegar uma temporada dessa que é super contemplativa. Porra, na minha opinião, você acha que se tiver um diretor que tem mais mão mesmo, o maluco ia esculachar. Ia ser um bagulho 10 vezes mais contemplativo. Ia querer bater o pé pra fazer, não, vamos fazer essa parte, só que vamos alongar pra 26 episódios e aí a gente começa o próximo arco. Não, eu acho que nem precisava, tipo, mas... O cara que fez Orb, aí você vê o que era. Assim, mano, eu acho que nem precisava isso, mas, tipo assim, questão de direção mesmo. Tipo, tu pega uma cena, tem vários momentos em Frieren que, em comparação com o mangá, que eles aceleram aqui. Tem uma conexão ali, tem um encaixe de momento que tá acontecendo nada, então eles cortam mais rápido pra dar uma dinâmica, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, consegue fazer isso tanto em quadrinho, mas é diferente, mas principalmente aqui no audiovisual. Tu vê eles caminhando e você vai cortando, mostrando que eles passaram por vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então tu dá dinamismo nessa construção. Aqui, por exemplo, como é uma temporada que vai permear principalmente essa questão de dia a dia, o cara poderia ter sentado a mão e, tipo assim, ter deixado lento, contemplativo o processo narrativo, esse tipo de coisa. Não foi feito, até porque é um produto comercial, vamos lembrar, né, gente? Segunda temporada de um anime de sucesso. Então eu acho também que nem que se conseguiria fazer isso direito. Mas assim, talvez eu estaria chegando aqui agora pra falar de, tipo, de um anime que pelo menos visualmente me chamou a atenção, algo parecido. E eu acho que é isso, tipo, essa temporada de Frieren, ela é morna em todos os sentidos. Ela é tudo numa mesma frequência, tá ligado? O pessoal que trabalha com áudio é tudo batendo, sei lá, R$1.200 parado, assim, sem acontecer nada, sabe? Aí tu tem os episódios ali do Mornal, da Mornal, né, e do Genal, que tem ação e tudo mais e tal, e aí dá pico de frequência, sabe? Mas, tipo, é muito assim, e é assim na direção, é assim na construção narrativa, é tudo flat, na maior maneira possível. A primeira temporada, ela foi muito, muito fora da curva. O quanto isso também não é culpa do padrão que a primeira temporada não colocou. Porque, tipo assim, a gente chegou esperando um negócio e, de novo, cara, eu não sou da animação, mas eu não acho a animação nem feia e nem ruim. Tipo, é muito louca. Eu sinto que a segunda temporada, ela é abaixo da primeira, a primeira é muito melhor, mas nos momentos ali onde precisa, eu acho que ela é eficiente. A primeira temporada ela é melhor por causa que ela tem um diretor mais experiente e o diretor sabe fazer melhores trabalhos. E eu acho também que a animação mesmo, aconteceram muitas vezes onde eu reparava de tipo cenas estáticas, cenas onde não tinha muita coisa pra animar e os caras fazem aqueles jogos de animação onde tipo começa a subir uma câmera pro horizonte enquanto a galera fala. Da Termas é bem da hora, tá? O personagem que tá falando tá de costas pra não ter que animar a boca. É verdade, né? Muitos desses momentos você acaba reparando na segunda temporada, já que não tem tanta coisa acontecendo, ele acaba sendo um pouco mais simplista. Não é ruim, mas ele não é tão rebuscado. Mas tem algo que na segunda temporada ele continua tão bom quanto na primeira, talvez se não for melhor, porque o Shoji Hata, ele é um absurdo como diretor de som, cara. Ah, som é. Uhum. O som no Frieren é uma coisa absurda. As músicas temas, todos os sons ambiente, tudo que se passa em volta de Frieren é absurdo o que esse cara faz. Isso é verdade. É um diretor de som super experiente na área, ele já trabalhou em várias obras muito famosas, né? Já trabalhou com Tonari no Kaibutsu, Log Horizon, Fairy Tail, Kimi no Seizou no Tabetai, Spy Family. Ele já rodou o mundo como diretor de som e ele só faz trabalho absurdo. Vinland Saga, Sky no Yomi, ele só faz trabalho absurdo. Essa parte de música, principalmente, eu senti a ambientação bem boa. Isso é verdade. Assim, pra mim também, eu sou meio suspeito a falar, porque eu gosto muito dessa temática mais medieval. Então, pô, colocou uma flautinha celta ali, já me ganhou. Botou uma flauteado, né? Um flauteado. Botou a flauta nele e ele já gostou, já. Calma aí, mas, assim, essa parte eu também achei ok, mas também não vamos falar que é a melhor coisa que tem, né? É muito bom, mas não é mais pra tudo isso também. Eu acho que ela sofre do mal que eu acabei de falar, mano. Tipo, a primeira temporada, a soundtrack é muito foda. A gente esperava algo muito mais foda. E, tipo assim, veio um trampo no mesmo nível de excelência. É muito foda, é muito boa. A trilha sonora, os efeitos que você tá falando, é muito foda. Mas é o mesmo nível da primeira, entendeu? Então, mas assim, eu vou até comentar uma parada que, tipo assim, a gente tava falando do diretor e tudo mais e tal. Eu acho até que ele caiu um pouco numa roubada no processo aqui, que é o seguinte: as pessoas talvez não saibam disso, tá? Mas você animar Slice of Life dia a dia é muito pior do que animezinho de ação. Você dirigir esse tipo de coisa é muito mais
complexo do que você dirigir duração de ação, esse tipo de coisa. Por mais que a ação tenha uma demanda de coreografia que você tenha que manjar, mas aqui no anime você busca muita referência do mangá. Então, cara, o diretor ter pego já uma bucha de uma temporada inteira, que é muito slice of life, meu irmão, assim, tem esse detalhe também que eu não tinha comentado, mas por mais que eu acho que foi um trabalho ok, assim, bem feitinho e tal, era uma demanda que eu acho até que seria mais interessante ter um diretor mais experiente pra conseguir fazer isso, cara, porque Slice of Life é muito mais complexo de narrar, assim, de dar ritmo, de construir as coisas, a ambientação e tudo mais e tal, e de animar, principalmente pra animador é muito pior, cara, muito pior de animar. Você tem que dar enfoque pra uma coisa que não tem como se animar, que é sentimento, né? Exato, você precisa ter a finesse da parada. Pô, você não tá animando uma pirueta, que você sabe como é que faz uma pirueta. Você tá animando um sorriso que vai trazer um sentimento. E aí você tem que chegar nesse resultado do sentimento. Você tem que construir todo esse processo. E aí vai muito de braço de diretor. Como é que você constrói momentos, fazer tal. Mano, ação, como eu falei, é processo de coreografia, sabe? Tu faz a construção ali da parada. Eu acho que dá pra falar que quando você tá animando a ação é muito mais sobre a animação do que a direção. E quando você tá animando algo que não, um Slice of Life, por exemplo, é muito mais sobre a direção do que a animação, no caso. E mais direção de som, viu? Direção de som faz muita diferença pra isso. Também, direção de som também. Faz toda a diferença mesmo. Cara, eu vou dar um exemplo atual, tá? Que tá estreando agora. Se não assistiu, assista Witch Hat Atelier. É uma aula de direção de som, tá? Uma aula, assim. Porque aquele anime, o Raul também assistiu. Cara, é absurdo a direção de som daquele anime. Você que é fã do MDA, se prepara pra vários podcasters babando ovo de Atelier até o final da temporada. Se vê até o final do ano, se prepare, viu? O que eu vou falar de Atelier aqui vai ser brincadeira, viu? Meu amigo, tipo, cara, é absurdo, assim, a diferença que a direção de som faz no anime. Já que a gente puxou o papo de Atelier, só pra lembrar, tá, gente? Atelier, Free Eren e o Dungeons e Dungeon Mesh eram os três grandes animes, assim, da renascença de fantasia do Japão, né? De mangá. Assim, os mangás de fantasia mais famosos. Sim, o Samaranking, o Frieren, o Dungeon Mesh e o Atelier. É que o Osama Ranking em mangá, ele não existe, né? É verdade, né? Tem esse ponto aí, né? Mas tudo bem. A gente tá falando de 3 mangás no Japão que são muito sucesso, entendeu? Que já eram muito comentados. Frieren é um mangá muito comentado há muito tempo, Atelier também, e o Dungeon Mesh também, sacou? E, vai chegar o Atelier, ele é disparadamente o melhor, tá? Assim, não tem comparação pra mim entre os 3. E digo mais, ele pode ser, né? Não posso falar agora que tem anime que começa muito bem e depois tem uma decaída, né? O Older Egg aí, o ovo maravilhoso aí tá aí pra mostrar. Mas se continuar nesse ritmo aí, é nível pra ser top 5 da década, tá? É absurdo, cara. Sim. Eu preciso ver, eu ainda não vi o primeiro episódio, mas se tiver uma boa animação, é papo de um Daiato. O episódio 3 é pegada Ghibli, tá? Aí é loucura. Então, quando a gente começa a indagar sobre outro anime que não é Free Eren, é aquele momento das considerações finais e notas pra Soul no Frieren segunda temporada. Eu tava muito animado pra ver a segunda temporada. Eu gosto muito de Frieren. Não tô em dia com o mangá, mas vi até um pouquinho além de onde parece a temporada. E eu vou dizer que eu gostei num todo, assim. Eu acho que a gente falou aqui de vários pontos, tanto positivos quanto negativos. Talvez um pouquinho mais dos negativos a gente falou. E de novo, pessoal, sei que tem muita gente que ama Frieren de coração aqui. A gente não critica falando não é ruim, não vejo, etc. Pelo contrário, por a gente já ter um tempinho aí falando sobre anime, vendo anime, estudando temas correlatos, né? A gente tenta falar um pouco mais, vamos dizer, friamente e até alguns níveis tecnicamente sobre isso. Então não quer dizer que é ruim o anime, pelo contrário, tá? Quer dizer que a gente tem os pontos para pontuar. Mas vamos lá. O que eu achei, tá, da segunda temporada? Pega uma parte bem complexa do mangá, é uma parte que ela é um interlúdio, como eu falei, então tem gente que chama de barriga, eu não gosto desse nome de barriga, porque não é como se só tivesse jogado, ele tem uma função de estar ali, tem um porquê e cumpre aquele propósito inicial de Frieren, que é ser um anime sobre contemplação, sobre o dia a dia, sobre ser mais devagar com as coisas, né, e refletir sobre elas. No geral, a animação, a gente falou muito bem, eu gostei, mas eu acho que sofreu desse mal de ter uma primeira temporada com uma staff
muito fora da curva e ter botado a régua lá em cima, e a gente pega uma segunda temporada que é excelente, mas que não chegou no mesmo nível. Ficou um pouquinho, um 2 degrauzinhos abaixo, sabe? Eu acho que a gente sofre por ver isso e falar, nossa, não foi tão boa. Mas tem episódios, tipo assim, maravilhosos e excelentes, né, cara? Aquele episódio tem a cena com as termas, eu gosto muito daquela cena. Até o finalzinho, né, quando eles estão naquele deserto de cristal lá também, aquela parada meio do deserto de cristal. Deserto não, né? É neve com cristal, eu também acho muito lindo lá. E tem várias pequenas, a cena da luta do Method com o cara de 4 braços também ficou muito legal de ver. Mas eu sinto que o hype atrapalhou um pouquinho nisso. Eu acho que a expectativa que todo mundo colocou em cima era muito, muito alta por causa da primeira e acabou que não chegou totalmente lá, né? E ficou aquele gostinho bom, mas levemente amargo no final, tá? A gente comentou, a direção de som continua no mesmo nível, eu acho que se mantém muito bem, tá? E é uma temporada que cumpre seu papel, mas que não deixa algo tão memorável igual foi a primeira temporada, não, tá? Acho que ela, talvez se ele tivesse sido um pouquinho mais ousado o diretor, óbvio que, pô, numa estreia num anime como esse ele fez muito bem, mas um pouquinho mais ousado, talvez, pô, ter tentado pegar a história e contado de outra forma, sabe? Começar pelo final e ir encaixando as peças, ter tentado dar um outro dinamismo, acho que teria sido um pouquinho mais... Teria passado esse que falta. Sabe quando você tira tirei um 9 no trabalho da escola e faltou, tipo, detalhinho pra chegar no 10, sabe? Eu acho que foi talvez isso que faltou aqui em Frieren. E dito isso, tá aí minha nota, vai ser um 9. Acho que tá de excelente. É muito boa, mas não é um 10 não. Frieren, pra ser o episódio da semana, ele não é ruim não, ele é gostosinho, tá? Pra se assistir. O único problema pra mim dessa temporada também, na verdade, único não, também foi um problema, foi ele conseguir estrear no mesmo dia que era a temporada final de Fire Force, cara. Era uma diferença muito grande. Verdade, né? Isso é verdade mesmo. E assim, falando de Fire Force, finalmente um shonen que termina de forma decente, né? De forma maneira. Finalmente um shonen decente, né? Vou até mudar essa frase. Finalmente um shonen decente. E aí, tipo, dava esse contraste muito, muito pesado no rolê. Mas assim, foi uma temporada que, como eu acompanhei, eu acho que assim, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem tentar maratonar essa temporada de Frieren, vocês vão dar uma sofrida, tá? Assiste na hora do almoço, comendo ali, tranquilinho, melhor coisa possível. E se você ouvir o podcast inteiro aqui assim, ainda tem vontade, né? Mas eu devia ter falado isso no início. Quer uma dica? Assiste dublado. É muito melhor. Verdade. Entendeu? Assim, dublado, no almoço, tá vendo, Valente? Tá ali comendo, matando a vontade e tal. É isso. Acho que ali é o momento, o melhor momento, assim, pra você passar o dia com a Frieren. É isso. Você passar o dia com ali, caminhando, vendo as coisas e tal. Eu gosto da perspectiva bucólica. Eu acho super interessante. Mas como o Bruno já apresentou, a primeira temporada ela é bem mais rica. Ela é bem mais rica narrativamente. Ela é bem mais rica em questão de produção como um todo, né? E aí aqui tem esse downgrade que já me pega um pouquinho. Por mais que seja um trabalho muito decente, seja um trabalho bem feito. Pô, não vou chegar aqui e esculachando o trabalho de um diretor parecido assim, não. Pô, um trabalho super bem feitinho. Foi o que eu falei, né? Agora no final, ele pegou uma bucha de pegar e ter mais coisa de Slice of Life pra fazer e dando mais ritmo no anime comercial e famoso. Tem todos os porém pra tudo de que a gente já reclamou aqui na obra. Dito isso, cara, a falta de ter um norte, um narrativo, assim, né? De as coisas, de parecer que, mesmo tá acontecendo em segundo plano a narrativa da obra e ela tá se desenvolvendo, me incomoda um pouco em Frieren, porque isso existe um processo maior ali. Não é só simplesmente um slice of life nesse mundo de fantasia, né? Ele também tem um mundo de fantasia e também tem as ações com os demônios, esse tipo de coisa e tal. Então, pra mim, faz um pouco de falta. Dito isso, não foi a temporada que mais me marcou da minha vida, não foi nada assim, não. Mas eu acho um bom trabalho. E bons trabalhos, assim, passando de ano, são bem feitos. Eu vou dar 7,5, cara. Muitas das coisas que tanto o Carlos quanto o Bruno já falaram, né, em relação ao anime. E eu sinto algumas coisas que é, por exemplo, a nossa expectativa em relação ao anime, porque, como todo mundo já comentou, a primeira temporada foi excelente e a segunda ela já não veio tão forte assim. Eu sinto que muito pela escolha, eu acho que a coisa que mais atrapalhou, na verdade, foi a escolha de 10 episódios. Eu sinceramente não entendo ela. Tipo, eu gostaria muito de ver alguma entrevista de algum produtor, executivo, alguma coisa assim, falando por que teve 10 episódios. Pra mim não faz muito sentido. A única coisa que eu consigo pensar é, eles não conseguiriam encaixar tudo isso, essa parte da história no próximo arco que vai vir. É a única coisa que eu consigo pensar. E isso acaba atrapalhando, mas não atrapalha tanto, porque eu ainda acho que a obra original de Frieren é muito boa. E como eu falei durante o episódio, ele já
já ganhou a gente, os personagens já ganharam a gente na primeira temporada, ele não precisa fazer isso agora. Então agora ele pôde desfrutar o tempo, que é um pouco mais tranquilo com a gente, sem tanta pressa e ação e coisa do tipo, só que acaba caindo na parada de realmente você não sentir que a história tá avançando. Por mais que você veja eles indo de ponto A, ponto B, ponto B, ponto C, ponto C, ponto D, não parece que algo está acontecendo de fato, sabe? Parece que eles não estão com pressa pra nada, estão dando rolê e beleza, sabe? Mas no final das contas eu acredito ainda que foi positivo. A maioria da reclamação das pessoas que eu ouvi foi literalmente essa de por que 10 episódios, né? Tipo, pô, os caras tão trolando. Um tem 20 e tantos, o outro tem 10. A galera se sente meio órfão. Inclusive, reiterar, alguém falou sobre assistir, o Carlos tava falando, né? Sobre assistir no almoço. Cara, pra mim, essa temporada você assiste ela quando começar a próxima. Obviamente, se você tá ouvindo esse cast, você já assistiu, né? Mas se tivesse que chegar pra algum amigo meu e falar, pô, segunda temporada de Frieren foi legal, e aí como é que é? Eu falo, mano, espera a terceira, a hora que a terceira começar, você vê a segunda já emendando a terceira. Eu acho que seria o must go aqui. Ou um dia que Frieren já acabar, você vê tudo de uma vez também, acho que vale a pena. Eu não assisti ela semanal e eu imagino que deve ter sido uma sofrência assistir ela semanal. Já foi um pouco difícil assistir de uma vez só. Mas no final das contas eu ainda tenho muitas coisas que eu gostei na temporada. Por exemplo, o episódio, se eu não me engano, é o 2, onde eles descobrem o herói mais forte da Terra, que não era o Himmel, era um outro cara, porque ele conseguia ver o futuro e coisa e tal, e ele derrotou vários dos demônios fortões lá, os generais demônios e tal. Então, essa parte da história eu achei muito interessante, que era algo que a gente não esperava. Infelizmente, a gente não vai ver mais esse personagem porque ele já tá morto, mas é uma parte que me interessou muito. E, obviamente, ali os episódios, se eu não me engano, 6, 7, 8, ou 7, 8, uma coisa assim, que é onde tem a luta com o demônio das 4 espadas, os demônios ali da névoa e tudo mais. É sempre bom ver Frieren fazer batalhas. Eu sinto que ele é muito consciente do RPG da coisa, sabe? Da lore da parada, do medieval, sabe? Da dinâmica dos personagens, né? Porque, pô, a Frieren e a Fern, elas literalmente, elas conseguem acabar a luta em 3 segundos, mas aí eles são meio que obrigados a colocar algumas coisas pra luta não acabar tão rápido, e acaba funcionando. Já em contrapartida, os guerreiros têm uma luta um pouco mais difícil, mas também muito, muito eficiente, muito bonita. Pô, estilo, eu não lembro o nome do menino puxa as asas lá, acho que é Gera. Pô, boneco com asa, ainda mais asa de corvo, me ganhou já. Pode entrar no grupo da Frieren que eu tô aceitando. Ou pode participar de Boku no Hero, né? Também. Essa galera gosta, né, de ter umas asas em Boku no Hero. Mas, no final das contas, eu acho que foi mais positivo do que negativo. Que nem o Bruno falou, a gente acaba criticando porque a gente já viu muita coisa de anime e é muito mais fácil eu chegar aqui e falar, nossa, que maravilha, que legal, assistam Frieren e comentem aí. É muito mais fácil eu chegar aqui e falar um monte de baboseira e só pra vocês terem o sentimento de que vocês gostam da mesma coisa que eu. Mas não é assim que funciona. A gente tem que apontar as paradas das quais a gente não gostou. Ainda acho que é super positivo, com certeza. Mas é legal a gente apontar que o Bruno falou. De nota, eu vou ficar com uma nota 8. Eu acho que uma nota 8 tá muito bem pago e estou ansioso pela próxima temporada. Tem que dizer que eu gostei dessa temporada, mas eu gosto de obras mais lentas, eu gosto dessa pegada mais bucólica, né? Que não é sobre o destino, é sobre a jornada, né? Eu gosto disso, mas eu entendo também quem ficou um pouco decepcionado, né? Até porque é uma temporada sobre uma intertemporada. E dá pra se falar horas sobre isso, né? Porque tem animes que eles cortam esses momentos e depois eles ficam fazendo vários episódios de cortes, né? Agora virou meio que moda você cortar muita coisa que não vai caber no anime pra ele ficar dinâmico. Aí depois você faz uma temporada só com os pedaços que você deixou pra trás, né? O Horimiya fez isso, o Azama Renki fez isso também, né? Nossa, que tristeza com a temporada. É duas escolhas que você tem que fazer, né? São coisas que elas parecem pequenas, mas juntando tudo fica importante pra história. Ou você conta nisso numa temporada de 10 episódios, que é o que dá, eu acho que é o que dá, porque, pô, são 20 capítulos. Eu até entendo ser 10 episódios, porque se você esticar a corda demais, vai ficar mais lento do que já tá. Se você deixar muito curto, talvez você passe muito rápido uma coisa que é pra realmente ser meio lento, meio bucólico mesmo. E aí, sim, na próxima temporada, pelo arco ser longo, pode ser que tenha 24 episódios, pode ser que tenha 24 episódios e não termine o arco, né? Porque, como o Bruno falou, o arco é longo. Então, ou você faz de um jeito que ele fique separado, ou se você encaixar com
primeiro ou o segundo arco vai ficar estranho, porque ele diretamente ele não se encaixa, mas ele é o interlúdio entre os dois arcos. Então eles decidiram fazer dessa forma, com 10 episódios, trazendo esse interlúdio. Eu gosto assim, mas eu entendo que a maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, né, que as obras são mais dinâmicas, não vão gostar tanto. E só que é como o Valente falou, né? É uma obra que ela tem crédito. É uma obra que tem muito crédito. Então, o público já ficou encantado da primeira temporada, da segunda, mesmo gostando menos da segunda temporada, você fica ainda na expectativa pra saber sobre o Eldorado, né? Que é tão falado aí já nesse interlúdio, e a gente vai conhecer melhor a partir dos próximos arcos. Cara, pra mim é 9. Pra mim não é perfeito, mas é um anime bem competente. Ainda mais pra você fazer uma temporada de interlúdio, não é pra qualquer um, não. Eu acho bem competente que ele foi feito pro arco. Então, pra mim é 9. E você, o que achou aí da segunda temporada de Sousou no Frieren? Você sabe, né? Você pode deixar aquela mensagem pra gente lá no podcast@mundodosanimes.com, ou, claro, né, deixar sua mensagem no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que na seção de e-mails a gente só vai ler o e-mail ou as mensagens que estão no Spotify. Até porque não dá pra gente puxar de todos os lugares, são muitos lugares diferentes, mas a maioria já tá lá no Spotify, então a gente acaba lendo o que tá lá, tá bom? E claro, se você quiser ser nosso apoiador, você pode ir lá no catarse.me/MDA e ver o plano que mais se encaixa com você. Lembrando que esse ano tem sorteio entre os apoiadores, a gente vai sortear ingresso pra todos os dias de Anime Friends, hein? Olha aí, hein? Não é pra qualquer um, não. É, amigo. Olha aí. E dependendo do plano, o ingresso sai muito... Aliás, eu acho que em todos os planos, o ingresso sai mais caro que o plano anual. Não é por nada não, tá? Mas só esse ano aqui de Anime Friends já tem papo de uma meia dúzia de banda japonesa que tá vindo aí, tá? E não é pouca coisa não é bandinha desconhecida não, tá? Esse ano tá forte, tá? Já dou dadinho da letra aí. É banda, é dublador, é ator, tem muita coisa vindo aí esse ano. É, esse ano tá forte. Então, vá você também lá no catarse.me/MDA e seja nosso apoiador. Faça como ele, Alex Ellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e ajude a gente aí a fazer esse projeto crescer e funcionar, certo? No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!